Olá pessoal, tudo bem? Bom, como eu havia dito, vou explicar um pouquinho sobre as interfaces de gerenciamento que nós temos no ambiente Vim Backup e Replication. Então, eu havia feito a inclusão do meu vCenter Server na minha console do Vim, justamente para ter um pouco mais de dados para mostrar para vocês, né? Já rodei um backup também, conforme eu fiz no vídeo anterior. Então, agora eu vou explicar um pouquinho os aspectos sobre as interfaces que nós temos aqui no nosso ambiente. Ok, vamos lá. Então, eu estou aqui com a minha console. Eu tenho, na verdade, aberto aqui nesse momento a console do Vim que está rodando no meu Windows, na minha máquina virtual Windows. Eu também tenho uma outra console, que é essa daqui, que ela está apontando para o meu Vim Backup Replication rodando no Linux como appliance. Eu tenho mais duas outras abas aqui, que essas abas elas estão apontando para o meu appliance Linux, meu Vim Backup Application rodando no appliance Linux. Então aqui você tem a porta 10443, que você acessa a interface chamada Vim Host Management Console. E a gente tem uma outra interface, essa interface ela aponta aqui na porta 443, você vai acessar essa interface aqui, que é a console de uso dos serviços do Vim. A 10443 é a console de gestão da sua máquina virtual. Seria equivalente à porta 5480 do vCenter Server. Então, aqui você faz a gestão da sua máquina, dos teus serviços, como, por exemplo, de rede, de sincronismo de tempo, de acesso remoto e assim por diante. Na outra interface seria a interface, ela é a interface que você faz o uso do produto. Então você starta os jobs, cria jobs e assim por diante. Então, se você for utilizar o Vim instalado como appliance, você tem duas novas interfaces web, ok? Além da interface tradicional que nós temos instalada no teu notebook, por exemplo, que é a console UI, o console UI que a gente chama, ok? A console UI do, do produto Windows e a console UI do produto Linux, vamos colocar dessa maneira, ela é praticamente igual. Então, são poucas diferenças que nós temos, né? Quase imperceptíveis. Por exemplo, quando você clica no main menu, o main menu tem esse aqui, ó, Host Management. Por quê? Esse daqui ele vai abrir a interface 10443 para você fazer a gestão do teu appliance Vim, ok? Já a interface, o Windows, aqui eu sei que eu estou conectado no meu Windows por conta do administrator aqui, tá vendo? O administrator foi o usuário utilizado para fazer a instalação do meu Vim Backup Application. Então, no meu administrator, eu não tenho aquele item de host management. A interface, quando eu estou conectado, aqui é o 10.168.1.46, Vim admin é o meu usuário do Linux, do Vim Backup Replication instalado no Linux. Então aqui eu tenho um pouquinho de diferença, só assim, quase imperceptível, né? Outras coisas a gente tem também, outros itens, mas a gente vai ver conforme a gente usa. O importante, tanto aqui essa tela, né, conectado no, no Vim do Linux, ou conectado no Vim instalado no Windows, essa tela ela é utilizada da mesma forma. Então vamos começar a explicar esses menus, que isso é importante, pareça, embora seja bastante intuitivo, é importante a gente saber um pouquinho disso. Aqui a gente tem os três tracinhos, também o nome correto dele é main menu, né? Main menu. Mas quando a gente vê esses três tracinhos, as pessoas começaram a chamar de
hambúrguer menu, é menu hambúrguer. Então, aqui nesse main menu, nós temos alguns aspectos de configuração globais, por exemplo, né? Então, se você quiser, por exemplo, fazer uma exclusão de uma VM, você não quer que essa VM seja backupeada em job algum. Então, você pode colocar aqui na exclusão, por exemplo, né? Essa é um item. Se você quiser fazer a parte de cadastramento de senhas, por exemplo, isso normalmente a gente faz conforme você adiciona algo na tua infraestrutura. Então, se você adicionar um novo vCenter Server, o processo de adição do vCenter Server ele já vai pedir para você declarar usuário e senha. Mas, se você quer declarar todos os usuários e senhas uma única vez, você vem aqui e vai adicionando o teu usuário e senha conforme a sua necessidade. Vai ser uma conta padrão, vai ser aquela conta MGSA, vai ser a conta de SSH, vai ser uma chave e assim por diante. Né? Autenticação de casting também a gente tem. Então, você pode já deixar tudo pré-adicionado. É importante sempre quando você adiciona uma conta ali, você documenta no campo de descrição para que serve aquela conta, para você não ficar perdido com isso. Bom, então esse é o main menu, né? Você consegue adicionar licença, enfim, tem essas atividades que nós fazemos por aí. O item importante é o Configuration Backup. Então, o Vim, ele também tem a base de dados relacional, como vocês viram no processo de instalação. Você pode utilizar um SQL, Microsoft, ou utilizar o Postgres, SQL. Você pode usar os dois. Por padrão, a gente recomenda o Postgres. A gente só recomenda o SQL Enterprise quando a quantidade de máquina virtual ou de workloads que você vai fazer backup for maior que 5.000 máquinas. Então, aí é recomendado usar o SQL Enterprise. Porque aí isso está descrito lá num link chamado Best Practices. Eu passo esse link depois para vocês. Né? É o link que a gente usa como melhores práticas para a configuração do ambiente. Que é Best Practices, é bp.vim.com, se eu não estou enganado. Bom, vamos ver agora isso aqui. A gente já vê agora. É isso aí mesmo. bp.vim.com/vbr. A gente tem outros, né, relacionados à segurança, por exemplo, a 365. Então, aqui, se você vem aqui nesse supplemental, você tem o initial sizing, você já consegue ter uma ideia de quanto você precisa ter de recurso para instalar o Vim. Então, até 500 máquinas virtuais, até 50 tasks concorrentes, eu vou falar isso mais para frente, o que é uma task. Você precisa de 12 vCPUs e 24 GB de RAM para o seu, de CPU, né, de recurso só para o VBR. Né? E aí a gente tem que verificar que a configuração do SQL e do backup server também. Né? Então, é por aqui que a gente vê o tamanho dele. Bom, voltando aqui no nosso caso, aí você tem aqui em cima a gente tem essas tabs, né? Você pode ver as tabs. Essas tabs aqui, nós temos o ribbon bar, que é essa informação, onde você vê aqui backup job, replication job. O ribbon bar, ele muda de acordo com o que você escolhe aqui no item de navegação. Né? Então, eu escolhi, por exemplo, Backup Infrastructure, o meu ribbon bar ele está um pouco diferente. Algumas estão apagadas aqui porque eu não selecionei, nesse caso, o proxy desejado. Conforme eu seleciono o proxy, eu tenho os botões acesos. Então, aqui, o teu ribbon bar, ele está relacionado com o contexto que você está utilizando aqui. Então, eu estou em home, o inventário, esse painel de navegação ele é customizável. Né? Ele é customizável. Você pode clicar aqui nesses três pontinhos e customiza a visão que você quer aqui. Então, se você vai trabalhar com backup em fita, selecione aqui tape, por exemplo. Né? O tape, você faz um apply e vai aparecer aqui o tape agora. E a gente tem também, isso é novidade, o table view. Você pode deixar ícones com labels, né? Então você tem o ícone aqui da casinha, escrito home. Você pode deixar só os ícones, vamos ver como fica? Só os ícones aqui em cima, tá vendo? Aqui em cima ficaram os ícones. E você também pode deixar somente os ícones
só que embaixo agora. Então você pode customizar essa telinha da maneira que você quer. Por padrão vem assim, desse jeito. Você pode botar Analytics, Files, tá? Então aí vai ficar, bom, vai ficar um pouco grande aqui, né, para gente, mas isso aí você customiza do jeito que você achar importante para você, né? Eu vou deixar menorzinho, pronto. Eu vou deixar assim, né? Só esses três aqui tá bom nesse caso. Tá? Então esse daqui é o painelzinho de navegação que nós temos, né? Essa daqui é a área de trabalho, é esse quadrado aqui que fica em branco. Quando você vem aqui, tá vendo? Ele está aqui, essa parte toda em branco, é a área de trabalho que nós temos. Aqui a gente tem um botão de search, que você pode, se o cliente ele tem muitos jobs, por exemplo, então o search aqui vai valer a pena ele utilizar o search, né? Então, ó, aqui ele me trouxe o meu job que tem a backup no nome do job, por exemplo, né? Então, a gente tem essas facilidades, eu acho isso bacana. Evidentemente, no meu caso aqui, não tem muito sentido eu pegar o search, usar o search, porque só tem dois elementos, é lógico. Mas tem clientes, por exemplo, eu estou atendendo um cliente agora, essa semana, esse cliente ele tem mais de 2.000 máquinas virtuais. Então, muito provavelmente, ele vai ter algumas dezenas de jobs ali, né, de acordo com a necessidade dele, né? Ele pode ter, por exemplo, 300 VMs num único job. É um número que é suportado pelo Vim tranquilamente. A gente pode olhar o máximos depois. Tem um link que mostra o configuration máximos da ferramenta. Quantas VMs você pode colocar num job, por exemplo. Mas não é esse o caso agora. O caso é, se você tem 2.000 VMs e você quer processar, por exemplo, 100 VMs em cada job, você vai ter pelo menos 20 jobs, né? Então, às vezes, vai ficar um pouquinho difícil você achar uma determinada informação. Você tem aqui o item de pesquisa. Bom, aqui a gente tem essas informações, então, Ribbon Bar, a visão também, né, aqui do lado, a visão, você pode mudar um pouquinho a visão, você pode adicionar uma visão. Esse aqui, imagina que você quer ter acesso rápido a um determinado job que faça backup de file server, né? Então, você pode pegar, seleciona aqui a visão, você pode escrever file server aqui, por exemplo. Você pode adicionar essa visão aqui no Job Management Tree, então, ou seja, vai ficar aqui, olha, dentro desse contexto aqui de job junto com backup, aí você seleciona file, por exemplo. No meu caso, não vai funcionar isso porque eu não tenho nenhum job de file, né? Não vai funcionar, né? Eu vou colocar todos só para vocês verem o resultado que tem aqui, que vai dar isso, né? Então, eu coloco todos, apareceu aqui, né? Então, isso daqui é um facilitador também para ajudar você É algo bem simples, mas acaba facilitando o nosso dia a dia, né? Então, você não vai perder tempo procurando uma determinada informação. Então, você pode criar esse filtro, né? Esse é um filtro dessa visão, e rapidamente você vai acessar essa visão. Você pode editar, se você preferir, e pode excluir também, né? No caso, eu vou excluir. O que mais que eu tenho para falar sobre? Eu falei desse inventário que você pode. É o botão que a gente navega entre as visões. Então, uma vez que você entra aqui no inventário, aqui, esse item de inventário, por exemplo, ele é interessante, né? O inventário é tudo aquilo que o Vim conhece da tua infraestrutura. Esse é o inventário. Então, por exemplo, se você tem máquinas físicas que você quer fazer backup dessas máquinas físicas, você tem que informar ao Vim que você quer fazer backup dessas máquinas físicas. Essas máquinas físicas, elas têm que pertencer ao inventário do Vim. Como é que você cadastra? Como é que você adiciona algo ao inventário? Aí depende da carga de máquina que você quer adicionar. Então, por exemplo, se você quer adicionar um Nutanix, então vamos pensar que você comprou hoje um Nutanix e você quer fazer backup do teu Nutanix. Então, você vem aqui nessa pasta Nutanix, aí você vai seguir o processo de adição. Direito de mouse, adiciona o server, e aqui você vai ter que colocar, olha o que ele pede aqui, ó, tá vendo? Prism Central, ou Standalone Nutanix AHV Cluster, ou Prism Element, por exemplo. É que isso aí é uma forma que a gente gerencia o Nutanix. Você pode gerenciar o Nutanix
utilizando o Prisma Central ou o Prisma Elemento. Da mesma maneira que você tem no Hyper-V, o SCVMM, no VMware você tem o vCenter. Então, a gente faria essa analogia. Aí você vai entrar com os dados de identificação do Prisma Central, por exemplo, e vai colocar as credenciais. Aí o processo de cadastramento do Nutanix dentro do inventário, o Vim vai se encarregar de fazer. Então, isso aqui é importante. Dos servidores físicos, por exemplo, ou uma carga que está rodando numa cloud qualquer, né? Então, a gente pode criar aqui o que a gente chama de protection group, né? Um grupo de proteção, e esse grupo de proteção, ele aponta para uma determinada tipo de carga. Eu quero criar, adicionar um servidor individual, eu quero adicionar servidores que estão dentro de um objeto do AD, de um formato do arquivo CSV e assim por diante. Então, dessa maneira que a gente adiciona ao inventário. O mesmo aqui para o file server, por exemplo, ou objeto storage também, né? Então, se você quiser fazer o backup de dados que estejam dentro de um objeto storage, você pode adicionar aqui também, né? Olha, então, add sources, você pode selecionar o objeto storage. Eu tenho um NetApp. Você tem um NetApp? Tem um NetApp. Então, ou você tem o serviço de files do Nutanix. Então, você pode vir por aqui em files e ele vai, clicando em Add New, ele vai te dar uma lista de tudo que está disponível. Pode ser que você tenha alguma coisa que esteja homologado, mas não esteja nessa lista. O que você vai proceder? Como você vai proceder? Você vai pegar o manual dentro da Vim de integração com um determinado produto e vai seguir aquele procedimento. Pode ser que não tenha o ícone aqui ainda, né? Então, você vai fazer o procedimento de instalar o plugin externo, por exemplo, e assim por diante, né? Bom, Entra ID, nós fazemos backup de Entra ID também, o Azure, o AD da Azure, então pode ser feito também. Para você fazer, você tem que cadastrá-lo aqui. E assim por diante. Então, aqui foi um pouquinho sobre o inventário, sobre o menuzinho inventário, né, o step inventário. E aqui no step home, a gente tem, por exemplo, eu já executei um backup. Aqui dentro dessa pasta eu tenho os backups existentes. E aqui mostra para mim os meus 2 jobs de backup. Se por um acaso eu criar um job de replicação, eu vou falar sobre o que é replicação mais para frente, eu posso criar um job de replicação. Aqui, esse job, ele vai residir dentro aqui dessa pastinha de jobs. A gente vai... Esse é meu ambiente, o destino. Esse meu ambiente, eu acho que está desligado, esse meu DR. Vamos ver se... o source pool, o data store. Ele está sem data store conectado aqui, não vai achar o data store. Vou cancelar. Não tem muito sentido fazer isso, é lógico, né? Se você vai fazer uma réplica, você não vai mandar para o mesmo destino, né? Do mesmo origem para o mesmo destino. Mas só para passar o job aqui, a gente consegue mostrar como fica. Então, aqui, agora vai surgir aqui dentro dos jobs, vai aparecer para mim o contexto aqui, a pastinha de réplica. Application, né? Então, esses menus, eles vão aumentando conforme, tendo mais opções, conforme você vai utilizando a solução. Então, eu não rodei ainda esse meu job de réplica. Quando eu rodar esse job de réplica, aqui ele vai criar mais mais uma pastinha na mesma indentação aqui do home, no mesmo nível do backup. Ele vai criar uma pasta replication, e dentro dessa pasta replication vai ter uma subpasta chamada ready, e dentro dessa subpasta ready vai ter todas as VMs que foram replicadas usando o replica job, ok? Então é bem intuitivo a gente aprender a utilizar essa interface. Algo que é bem legal também, que a Vim ela tem investido bastante, é aqui no Vim Intelligence.
O Vim Intelligence é uma IA que nós temos aqui dentro. No meu caso, por conta da licença que eu tenho, essa IA não vai funcionar. Tá? Então, ela não funciona no meu ambiente por conta da licença. A licença que eu tenho é essa licença aqui, NFR. É uma licença que os Vim Vanguards, por exemplo, ou quem faz parte também do programa Vim 100, tem direito a utilizar. Então, essa minha licença eu tenho direito de utilizar por um ano para fazer minhas demos, para mostrar para o cliente como funciona, por exemplo. Uma NFR é uma licença que você não pode utilizar para fins comerciais. Você não vai tirar a produção, eu vou colocar na tua instalação para fazer backup do teu ambiente por um ano. Isso não pode ser feito. É uma licença só para demo, por exemplo. Ok? Então, aqui eu tenho o V-Intelligence, aqui na minha ferramenta, no meu caso, não vai funcionar, mas eu poderia colocar How Backup Work, por exemplo. Ele deveria dar as informações para mim de como você pode fazer a configuração de um backup, ele vai explicar como o backup funciona e assim por diante. Então, aqui, no meu caso, eu não posso utilizar essa funcionalidade por uma limitação da minha licença, ok? Bom, pessoal, esse foi um vídeo que ele explica rapidamente como as interfaces funcionam. Só vou voltar um pouquinho para mostrar para vocês a interface. Quando eu tenho essa é a mesma interface, utilizando aqui a gestão, gerenciando o meu Vim rodando no appliance, veja bem, é a mesma coisa, a gente tem a visão, a gente tem o inventário, um detalhe ou outro é um pouquinho diferente. É importante lembrar que se você tem o teu Vim Backup Replication instalado no teu appliance, como Linux, é importante observar que nós temos as outras duas interfaces adicionais aqui, né? Então, você tem a interface 1043, essa interface, só um minuto que eu vou digitar assim. Essa é a interface de gestão do próprio appliance, né? Então, eu gostaria de fazer conexão via SSH no meu appliance. Você tem que liberar aqui. Você libera aqui. Eu gostaria de permitir, por exemplo, que uma ferramenta de gestão passe a fazer a gestão do meu Vim Backup Replication, como, por exemplo, o Vim1. Você vem e você tem que submeter o pedido, e aí isso daqui ele vai permitir que em 60 minutos alguma ferramenta adicione este Vim Backup Replication dentro dela para que aquela ferramenta possa fazer a gestão do meu VBR. Na versão 13, eu vou fazer uma demo ainda de como se configura o cluster. Atualmente, na versão 13 do Vim, com ele rodando no appliance Linux, você pode ter o serviço de cluster, ou seja, você vai ter dois nós de Vim Backup Replication, um rodando no site A, por exemplo, o outro rodando no site B, e eles vão trabalhar em colaboração, serão em cluster, né? Esses dois nós vão pertencer a um cluster. Então, se você quer configurar um cluster, você tem que fazer esse processo, submete um pedido e assim por diante. Aqui também é bem legal, olha, Cluster Infrastructure Lockdown. Isso daqui é interessante porque a pessoa que está com segundas intenções, a intenção de danificar o teu ambiente, às vezes ele pode querer se passar por um componente do Vim. Aí eu vou me passar por um proxy, ou eu vou me passar por um mount server, ou vou me passar por um componente do Vim. Então aqui você vai, olha, isso restringe a adição de novos componentes. Percebe? Isso é bem legal, com a intenção de evitar que um ataque se registre e comprometa o teu backup server. Né? Isso é aquilo que a gente chama até de impersonation. Né? Você vai se passar por alguém para poder fazer um ataque, alguma coisa do tipo. A questão de impersonation ela é comum em alguns cenários, a gente até precisa para fazer backup de algumas aplicações, por exemplo, né? Isso é normal, a gente tem que fazer isso em alguns cenários. Mas aí isso tem que ser controlado. Então, aqui no caso dos componentes do Vim, você pode, você já tem ele aí um pouco mais seguro,
né? Porque para você conseguir adicionar um cara, um novo componente, você tem que submeter o pedido. Tá? Então, essa é a console que a gente tinha chamada Vim Host Management Console, que você vai fazer a gestão da tua máquina virtual que está rodando o Vim Backup Replication. Vamos colocar dessa maneira, né? E aqui você, na porta, a interface, o Host Management, ele responde na porta 10443 e a interface 443 é a porta de gestão, né, dos seus backups, por exemplo. Né? Esse daqui seria equivalente àquela console gráfica que vocês estavam vendo agora há pouco. Eu quero criar um novo job, por exemplo, você vem e vou criar um novo job, você pode adicionar um novo job sem problema nenhum. Né? Você pode... aqui não tem como adicionar jobs, porque eu não vou conseguir... esse eu não me lembro se eu tenho infraestrutura pronta, né? Na verdade, eu não me lembro se eu tenho infraestrutura pronta para ele. Eu tenho que adicionar pelo menos o meu... ele já está adicionado. Eu achei que não estava. Eu fiz isso, eu estou fazendo, criando os ambientes, e às vezes eu esqueço qual ambiente eu criei. Então, esse é o processinho de fazer backup de uma máquina virtual. Né? Ele é equivalente àquilo que nós fazemos na interface Windows. Né? Aqui eu determino qual é o repositório, como é que eu seleciono o proxy, intenções, ou seja, a gente tem as mesmas opções. O guest processing, por exemplo, se eu for utilizar o application aware, ou se eu quiser fazer o guest file system indexing e malware detection, né, anteriormente a gente usava o guest file system indexing somente para fazer uma atividade conhecida por one click restore. Né? Hoje a gente usa também para malware detection. Enfim, esse é o processo de uso dessa interface baseada em web. Você pode criar aqui os seus backups, você tem alguns repositórios, você pode criar repositório, você pode criar proxy. Aqui, por exemplo, você não consegue criar um Accelerator. O Accelerator não está disponível aqui. É uma questão de tempo, ele vai, em breve, eu não sei dizer quando, né, mas eu creio que em breve a possibilidade do Accelerator ser configurado por essa interface vai estar disponível. É uma questão de tempo, né? A Vim ela vai portando as funções para a interface web. É que a frequência de criação de um Accelerator ela é muito pequena. Então, eu posso falar sobre um Accelerator numa outra ocasião. Ele é um produto que ele melhora o tráfego da tua rede em até 50 vezes. Ele é muito, em termos de backup, ele é muito bom. Só que você cria uma vez, você acabou de instalar a tua infraestrutura, você cria um Accelerator. Depois, raramente você vai interagir com o Accelerator. Então, por essa razão, eu creio que eles não priorizaram a portar, né, a possibilidade de fazer a criação do Accelerator através da interface web. E essas são as interfaces que a gente tem. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês nesse vídeo e vamos tocando. Eu vou publicar esse vídeo logo, logo no YouTube. E se você tiver algum assunto, algum tema que você quer que eu discute, que eu fale, né, que eu explique, é só mandar um comentário que eu vou fazer esse vídeo. Eu tenho uma sequência lógica que eu estou fazendo dos vídeos, mas se você precisar, eu posso alterar essa sequência. Conta comigo aí, um abraço, até mais.